Aí, gravando. Pessoal, lá na página 85 tem o texto 1. Eu quero que vocês primeiro numerem os parágrafos para a gente poder fazer a leitura. Eu lembro disso. Você lembra desse texto? Não, de numerar os parágrafos. Numerar os parágrafos. Então, faz assim, ó. Na frente de uma nova vacina, coloca número 1. Na frente de o estudo, 2. Na frente de Ronald Crystal, 3. Na frente de a vacina, 4. Na frente de foi constatado, 5. E em breve, 6. Certo? O texto tem 6 parágrafos. Ele também tem uma introdução lá em negrito. Eu vou ler essa introdução, já vamos dividir os parágrafos. Sara, você lê o parágrafo 1, por favor. João lê o parágrafo 2. Maria Eduarda leu 3. E Ana Lívia leu 4. Volta para Sara, leu 5. E o João leu 6. A Sara e o João foram contemplados com 2 parágrafos. Certo? Então, vamos lá. Texto 1. Vacina testada em roedores combate vício em nicotina, aponta o estudo. Anticorpo desenvolvido artificialmente engole nicotina que entra no sangue. Experimento feito nos Estados Unidos foi publicado na revista Science. Vamos, Sara. Uma nova vacina desenvolvida por pesquisadores dos Estados Unidos e que foi testada em camundongos promete combater a dependência da nicotina. De acordo com um artigo científico publicado nesta quarta-feira, dia 27, na revista Science Translation Medicine. Isso. O estudo feito por cientista de El Coronel Matial, né? Assim, né? Eu acho que Isso, certinho. Matial College de Nova York explicam que a vacina concebida atua no fígado do animal como uma fábrica de anticorpos que engolem a nicotina que entra pela corrente sanguínea, evitando que a substância chegue no cérebro, até mesmo ao coração. Isso, só uma paradinha. O José, bom dia, José. Qual é o livro? Livro de gramática, página 85. Ok. Tá? Eles já estão na metadinha do texto aí. Só acompanhe a leitura, por favor. Vai, Qual Maria. página? 85. 85. Livro de gramática. Vai, Maria Eduarda, continua. Qual página daí? 85. Vou colocar no chat aqui, José. A página, professora. 85. Não. Vai, Maria. Ronald Crystal, um dos responsáveis pela pesquisa, descreve a ação dos anticorpos como personagem de videogame Pac-Man, também chamado de Comic-Con. Segundo ele, o anticorpo injetado pela vacina purifica o sangue e é a melhor maneira de tratar a dependência crônica do fungo. Isso. Nicotina desacelera a atividade do corpo. Vai, Ana. A vacina foi desenvolvida para ajudar com a ajuda do sequenciamento. Vó, quer ler para mim? Você que sabe. A vacina foi desenvolvida... Você quer que eu leia ou termine? Pode terminar, vó. Então tá. A vacina foi desenvolvida com a ajuda do sequenciamento genético de um anticorpo de nicotina criado artificialmente. Os pesquisadores testaram a vacina em camundongos experimentais. Alguns foram tratados apenas com a substância do tabaco. Outros receberam o produto químico junto com a vacina. Vai, Sara. Foi constatado que os animais não receberam a dose experimental
tiveram a pressão sanguínea e a atividade do coração reduzida, sinais de que a nicotina alcançou o cérebro e o sistema cardiovascular. Já os roedores que receberam a vacina não sofreram alterações em suas atividades. Isso. João, terminando aí, João. Em breve, a vacina será aplicada também em primatas. Ainda não há previsão de quando humanos começarão a receber doses de anticorpos. Isso, certinho. Esse texto foi publicado no site G1, Ciência e Saúde, disponível em G1, Globo.com.ciência, etc. Tá? É uma notícia muito boa essa, né? De que vacina testada em roedores pode combater a nicotina. O que é a nicotina? Nicotina é a substância principal que tem no cigarro e é a que causa o vício, né? Por isso que o fumante tem muita dificuldade em largar o cigarro, porque o cigarro, para ele, quanto mais ele fuma, mais ele quer fumar, certo? Tudo bem aí, José? Tudo bem, José? Você entendeu o texto? Hã? Você entendeu? Então tá bom. Anthony também, Anthony? Tudo certo aí? Aham. Então tá bom. Ana, entendeu o texto, Ana? Sim. É? Sobre o que ele fala? Vamos ver se entendeu mesmo. Sobre vacina. Para? Ratos. Tá, a vacina foi testada em ratos, mas ela serve para quê? Para curar uma doença. Qual é a doença? Ó, tá lá no título lá. Uma vacina que para combater O vírus em nicotina. Isso, só que não é vírus, é vício. Para combater o vício da nicotina. O vício de quem fuma. O cigarro tem nicotina. Essa vacina promete combater esse vício. Nossa, seria bom. Seria muito bom. Diz que é muito difícil você parar de fumar, né? Porque a Ô, vó, Tá. mas e se eu pôr um cigarro num copo de água? Você vai beber a nicotina? Não, pôr um cigarro num copo de água para eu parar de fumar. Ah, não sei se dá certo, Ana Lívia. Não sei. Pessoal, então pega o... Hã? Pode falar. Eu ouvi que dá. Não conheço nenhum fumante, não, para perguntar, mas quem sabe dá certo. Pessoal, pega o caderno, coloca lá no caderno, página 85. Vamos começar lá com os exercícios. Vai aparecer um pouco aí de voz passiva, voz ativa. Lembrando que a voz ativa, o sujeito pratica a ação, e a voz passiva, o sujeito recebe a ação. Certo? Pegou o caderno, José? Isso. Eu faço no livro, depois eu passo pro caderno. Tá bom, então. Então lê a primeira, Ana Lívia. Releia o trecho do subtítulo a seguir e responda em que voz está o verbo publicado. O experimento feito nos Estados Unidos foi publicado na revista Science. Na revista Science. Capricha no inglês aí, Ana. Science. Agora, qual é a perguntinha? Então, veja. Em que voz está o verbo publicar? Você vê lá na frase que está escrito assim, ó, experimento feito nos Estados Unidos foi publicado. Quando eu tenho dois verbos, o verbo ser ou o verbo estar, e mais um verbo no particípio passado, eu falo que esse verbo está em qual voz, Ana? Ó, o experimento foi publicado, o livro foi lido, o café foi preparado. Pacífico. Isso, ó, a resposta lá no chat, tá? Faz de conta que o chat é a minha lousa e eu escrevi a resposta bonitinha lá. Certo? José, abriu o chat aí, José?
Isso. A resposta que a Ana Lívia falou, Sim. eu já digitei, só para vocês copiarem lá no chat a respostinha bonitinha. Então, quando fala assim, ó, experimento feito nos Estados Unidos foi publicado, esse foi publicado está na vossa Vou vacina. anotar. Certo? Certo. Anthony, você pode ler o 2, por favor? A forma como esse subtítulo foi escrito atrai e desperta curiosidade sobre que elemento na notícia. Explique. Então, quando o autor escreveu assim, ó, experimento feito nos Estados Unidos foi publicado na revista Science, qual que é a palavra que recebeu mais atenção? Ele deu ênfase, ele se dedicou mais a qual palavra aí desse título? Experimento. Isso, muito bem. Por quê? Porque é a primeira palavra que aparece no título, né? Uhum. Isso, então, eu já tinha falado, repetindo. Normalmente, a primeira palavra de um título de anunciado é aquela que você presta mais atenção. Então, o jornalista, ele costuma colocar em ênfase, em destaque, a primeira palavra. É ela que traz mais informação. Certinho? Uhum. Então, tá bom. A 3 não precisa fazer, tá? A 3 é uma tarefinha de pesquisa, então essa não precisa ser feita. Essa a gente deixa para fazer quando estiver em sala de aula. Então, a 3 você pode colocar aí no caderno assim, não. E a 4. Agora lá em cima, Sara, você lê a 4, por favor? O texto fala sobre uma nova vacina que está sendo testada por cientistas de que país? Isso. Estados Unidos. Estados Unidos, muito bem. Estados Unidos da América. EUA. Que resposta difícil, né? O João lê a 5, a Maria Eduarda lê a 6, o José lê a 7A. Depois a Ana Lívia 7B e o Anthony a 7C. Então vai, João, assim. A vacina já foi testada em seres vivos? Quais? Tá ligado? Ela já foi testada em seres vivos? Seres, não? Ela foi testada em? Em animais. Em animais. Qual animais? Mãe, eu Como acho dom, que vai precisar de sua ajuda aqui. Então, olha lá. Ela já foi testada em ratos. Tá. Depois ela vai ser testada em primatas. Por que será que depois que ela vai ser testada em primatas? Por que em primeiro em ratos, será? eu acho que para ver se dá certo. Isso. E Porque como os tem ratos mais são ratos? os que têm a reação mais parecida ao humano. Isso, os dois têm o DNA mais parecido com os humanos, então primeiro ela vai ser testada em roedores, depois em primatas e finalmente em homens. É o que a gente espera que aconteça com a vacina do Covid, né? E Ai, bom, tomara que chegue a vacina logo, bom. tomada, né, Lívia? Porque daí a E gente pode voltar para as aulas, né? Aí nós pode ver os amiguinhos, bom. A gente pode ir para a aula de novo, né? Muito bem. Certo? José, tá copiando, José? Então vamos. Quem é agora? Maria, né, Maria? Sim. Então vamos. Segundo a Tem um barulhinho aí, Maria. Aí. pesquisa, segundo a pesquisa, quais são os males da nicotina? Isso. Agora volta lá no texto e procura. O que a nicotina causa? Deixa eu ajudar a Maria. Vamos dar uma mãozinha para ela. Olha.
Quem vai ajudar a Maria? Bom, uma parte da nicotina a gente sabe, sem mesmo ler o texto, né, Maria? A gente sabe que a nicotina causa o quê? Dependência, ou seja, olha, dá uma olhadinha no terceiro parágrafo. Ele fala lá no finalzinho. É a melhor maneira de tratar a dependência crônica do fumo. Então, um dos problemas da nicotina é esse. Quanto mais a pessoa fuma, mais ela quer fumar. Isso chama-se dependência, tá? A segunda parte aí fala que a nicotina desacelera as atividades do corpo. Então, a pessoa não consegue fazer tudo com tanta rapidez. Então, são dois problemas que a nicotina causa. Além daqueles outros, né? Aquele mau hálito, né? Dente amarelo, dedo amarelo. Vocês conhecem algum fumante, assim, inveterado? Aí vocês percebem como ele fica nervoso se não fuma, né? Todo mundo quietinho. José, tudo certo aí, José? Tá? Então tá bom. Ana Lívia também, Ana? Ana foi dar um passeio. Sim, Ah, sim. então tá bom. É que eu tava no mudo porque o fone tava fazendo um barulho. Aí Você tirou o foninho. Ah, eu desisti de usar foninho também. O meu foninho faz barulho. Eu acho que é mais fácil sem o foninho. Ô, vó, eu Ou, conheço um fumante. você conhece o fumante? Ele fuma muito. Meu padrinho. É, ele é daquele que está acendendo um cigarro no outro cigarro já aceso? É. Ai, aí é triste. É triste. Dá dó, não dá? E a pessoa é muito difícil ela conseguir parar, né? É. Por causa do vício, né? A nicotina, ela vicia. Então, vamos. José, exercício 7. Olha, nas orações a seguir, indiquem que voz estão seus verbos, quais os sujeitos e o agente da passiva. José, frase A. Uma nova vacina foi desenvolvida por pesquisadores dos Estados Unidos. José, se eu fizer a pergunta assim, ó, quem é que foi desenvolvida por pesquisadores dos Estados Unidos? O que eu vou ter de resposta? É uma nova vacina. Isso, certo, José? É. Então tá. Então o sujeito é uma nova vacina. Agora, na 7A ainda tem que colocar qual é a voz. Então, quando eu falo assim, ó, uma nova vacina foi desenvolvida, eu tenho aquele esqueminha do verbo ser mais particípio passado. Então, essa frase está na voz passiva. Isso. E sempre quando eu tenho a voz passiva, eu vou ter um pedacinho que é falado assim, ó, por pesquisadores, por cientistas, por João, por mim. Esse pedacinho, pessoal, chama-se agente da passiva. Então, você escreve aí no caderno. Agente da passiva e coloca lá. Por pesquisadores dos Estados Unidos. Então, o 7A tem tudo isso de resposta. Sujeito, uma nova vacina. A voz é passiva. O agente da passiva começa por esse por pesquisadores dos Estados Unidos. Por ou pela, tá? Às vezes é pelo, mas normalmente é por. Conseguiu entender, José? Não, veio. Sim. Então, tá bom. Ana, letrinha B, Ana, vamos fazer? Ó, já vou Sim. dividir, ó. A letrinha B é da Ana, a letrinha C do Anthony, a D é da Sara, a E é do João e a F é da Maria. Então, ó, tem 3 respostinhas em cada uma delas, né? Então, vai. Tá. João, lê a frase... O João não, a Ana, lê a frase... A dependência da nicotina será combatido pela nova droga. Isso, Ana. Agora faz a pergunta assim. Quem é que será combatida pela nova droga? A nicotina. A dependência da nicotina. Isso, Ana, muito bem. Então escreve lá. Letrinha D, o sujeito, a dependência da nicotina. Por quê? Porque você fez a pergunta para o verbo, né? E aí encontrou essa resposta. Agora, de novo, Ana, como que chama a voz que tem essa receita?
Voz pacífica. Isso. Vai, você nunca vai Muito aprender. bem, Ana. A receitinha qual que é, Ana? É o verbo Bom. ser ou estar, mais o verbo no particípio passado, ado, edo ou ido. No caso aí é combatida, ida. Agora só falta falar qual é o agente da passiva. O agente da passiva é aquele que começa com por ou pelo ou pela. Qual que é na letrinha B? Que O agente da nova passiva droga. começa lá, pela nova droga, certinho? Anthony, podemos fazer assim, Anthony? Uhum. Então leia a frase, por favor. O estudo está sendo feito por cientistas de Nova York. Isso. O que é que está sendo feito por cientistas de Nova York? O estudo. Então, o estudo é o sujeito, certinho? Anthony, que tipo de voz é essa que tem a mesma sequência dos outros? Olha, é o verbo estar mais o particípio passado. É o mesmo Está. modelinho. É a voz passiva. Agora só falta escrever o agente da passiva. O agente da passiva começa com por ou pela. O estudo está sendo feito por cientistas de Nova York. Então, feito por cientistas de Nova York. Então, veja, o sujeito está recebendo a ação, ele não está praticando a ação. Quem está praticando a ação, na realidade, aí, é o agente da passiva. Posso ir no banheiro? Ana, acompanhou, Ana? Falou. Acompanhei. Então, tá ótimo. Agora vai falar a letrinha D agora, sabe? A ação dos anticorpos é descrita pelo cientista como personagem. Como a do personagem, come. Tá, então vamos lá, Sara. Quem é que é descrita pelo cientista como a do personagem come? Os anticorpos. Tem uma palavrinha antes. Ação dos anticorpos, certinho? Que tipo de voz é essa, Sara? Olha lá, de novo aparece lá. É descrita. Então, eu tenho o verbo ser mais o particípio passado. Voz passiva. Voz passiva. Agora só falta saber qual é o agente da passiva. Então, vamos lá achar onde é que tem o por, ou pela, ou pelo. Olha lá. Ação dos anticorpos. Pelo cientista. Isso, pelo cientista. Só isso. Certinho. João, já sabe fazer a letrinha aí, João? Então, vamos lá. O cérebro e o sistema cardiovascular foram alcançados pela nicotina. Agora faz a pergunta, João. Quem é que foram alcançados pela nicotina? O cérebro e o sistema vascular. Isso, o Cardiovascular. cérebro e o sistema cardiovascular. Sujeito composto, né? Formado por dois núcleos aí. Então, o cérebro e o sistema cardiovascular foram alcançados pela nicotina, certinho? Que tipo de voz é essa, João? Que eu tenho, de novo, o verbo ser mais o particípio passado. Olha lá. Foram alcançados. Acho que... Voz passiva. Voz passiva, certo? Isso, é. Agora, João, falta achar aquele pedacinho que começa com por ou pela. Pela nicotina? Pela nicotina. Alcançados pela nicotina. Isso, certinho. Então, a resposta daí também está pronta. O cérebro, o sistema cardiovascular, voz passiva, agente da passiva pela nicotina.
Ô, Maria, você vai ficar com a última, Maria? Vou. Então, vamos. A vacina será aplicada também em primatas pelos estudiosos. Quem é que será aplicada também em primatas pelos estudiosos? A A vacina. vacina. Isso. Então, você escreve lá. Sujeito à vacina. Depois, Maria, como é que se chama essa voz que tem essa receita aí? Verbo ser ou estar, mais particípio passado. Voz passiva. Isso. Agora só falta achar o agente da passiva. O agente da passiva começa com por ou com pela. Qual que é agora? Pelos estudiosos. Certinho. Pelos estudiosos. Muito bem. Agora, pessoal, vamos fazer o exercício 8. O exercício 8 vocês vão escrever bastante também. Ó, no exercício 8, está pedindo para você reescrever essas frases do exercício 7, só que agora na voz ativa. Faça as mudanças necessárias, atenção para a concordância e os tempos verbais, tá? Então, eu vou fazer a primeira de modelo para vocês. A primeira frase está escrita assim, ó. Uma nova vacina foi desenvolvida por pesquisadores dos Estados Unidos. Eu já tinha falado que ela está na voz passiva. Agora, eu quero que você escreva na voz ativa. Você vai começar pelo agente da passiva, você vai começar pelo final. Você vai começar assim, ó. Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova vacina. Então, ó, pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram... Só um minutinho. Então, o que você fez? Você começa pelo final da frase, você começa pelo agente da passiva, e aí você coloca o verbo no mesmo tempo que está a frase original. Se está no passado, você vai deixar no passado também. E faz as concordâncias. Olha lá, pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova vacina. Então, essa fica de modelinho, tá? Quem que leu por último? Maria? José, você faz a letrinha B, José? A Ana faz a letrinha C e o Anthony faz a letrinha D. Se der tempo, a gente continua, porque já veio aqui um apito dizendo que está acabando o tempo. Que pena, né? José, lê a frase B para nós, José. Tem letra B na resposta aqui. Tem. Só do jeito que ela está no exercício 7. Pode só ler do jeito que ela está. No 7, Ângela? Lê a 7B. Aqui, ó, essa aqui. Letra B. É. A dependência da nicotina será combatida pela nova droga. Isso, José. Agora, José, nós vamos pegar essa mesma frase e escrevê-la de um outro jeito. Nós vamos começar por a nova droga. Como é que você pode refazer essa frase, começando ela por a nova droga? Então, comecinho assim. A nova droga, o que ela vai fazer? Ela vai combater, né? Então, a nova droga combaterá o quê? Agora, o começo da frase. A dependência da nicotina. Certo? O que esse exercício está fazendo? Esse exercício está reescrevendo a mesma coisa do exercício 7, só que de uma maneira diferente. Você está começando o exercício 8 pelo final da frase do exercício 7. Muito difícil, José? Não? Deixa eu ver a cara dele, se ele está bravo ou não. Não está bravo não, né, José? Tô bravo, sim. Você está bravo, sim? Não precisa ficar Minha mãe bravo. ficou brava e me deixou sozinha. Ela não deixa eu escrever tudo. A sua mãe Porque quer te eu escrevo devagar. ajudar. A sua mãe quer te ajudar. Todas as mães querem ajudar. Certo?
Então tá bom. Quem que é agora? Ana, né, Ana? Ana, lê a 7C para mim. Ana, cadê você, Gasparzinho? Ah, tá. O 7C. estudo É. está sendo feito por cientistas de Nova York. Ana, escreve essa frase de outro jeito, começando por cientistas de Nova York. Cientistas de Nova York estão fazendo a vacina. O estudo. Tudo. Isso, Ana, muito bem. Vou só colocar um negocinho aqui, peraí que eu já mando a resposta para vocês. Os cientistas de Nova York estão fazendo o estudo. Então, você pega o final da frase e coloca no começo. E faz o ajeito, né? As adequações necessárias. Anthony, já sabe fazer AD, Anthony? Uhum. Então, você vai comer. Então, lê ela no original, Anthony. A ação dos anticorpos é descrita pelo cientista como o personagem come. Isso. Agora você vai começar essa frase por o cientista. Os cientistas descrevem a ação dos anticorpos como personagem come. Muito bem, Anthony, muito bem. O cientista descreve a ação dos anticorpos como a do personagem come. Muito bem. Vocês lembram desse personagem do Pac-Man? Esse joguinho antigo. Era gostoso de jogar, né? Você lembra, Ana? Ô, Pro, já jogou um desses, Pro? Você já jogou desse, José? Ah, aham. Eu também Acho que assisti uma vez. Um dos joguinhos mais antigos que existiu, né? Pac-Man. Eu também, eu ia na minha avó só para jogar isso. Tinha no celular também, sabe aquele celular tijolão? Aí você ficava jogando. Era o único joguinho que tinha nele, era esse, né? Nossa, bem diferente de hoje, né? Vamos lá. Sara, lê a frase E no original, Sara. O cérebro e o sistema cardiovascular foram alcançados pela nicotina. Isso, agora começa por a nicotina. A nicotina alcançou o cérebro e o sistema cardiovascular. Muito bem, se fosse uma prova, tiraria 10. Aliás, por falar em prova, logo vocês vão receber o calendário de provas e o conteúdo, hein? Delícia, hein? E prova ainda pelo Google Forms, só assinalar a alternativa correta. Já pensou que folga? Sem colar, hein? Vai ter que ter 2 celulares. Um celular para responder e o outro celular para ficar perguntando a resposta, né? Não pode, né, tia? Não pode, não pode. Na minha outra escola, a gente fazia prova pelo Google, travava o celular inteiro. Ah, é? Você já fazia isso antes da pandemia? Oh, Ana, que chique, hein? Isso é uma moda nova, só na pandemia agora que apareceu. Então vamos terminar esse sexto ano? Maria, letrinha F, Maria. Tia, mas... Lê ela no original primeiro, lá no 7F. A vacina será aplicada também em primatas pelos estudiosos. Isso, agora refaz a frase começando pelos os estudiosos. Os estudiosos... Deixa no futuro. Primatas? Aplicarão. A vacina em primatas. Isso, muito bem, Maria. Se fosse uma prova, também iria tirar 10. Os estudiosos aplicarão a vacina também em primatas. Milan, abaixa que ela já colocou fora. Certinho, pessoal? Aqui eu estou recebendo um aviso que tem só 30 segundos de tempo. Então, olha, eu vou passar mais alguns exercícios desses de lição de casa, não hoje, tá? Semana que vem. Hoje vocês estão livres de lição de casa, certo? E se tiver alguma dúvida, vocês me chamam. Bom? Bom final de semana para todos, então. Tchau. Beijo, tchau. Fala, Anthony, alguma dúvida?
Não. Não? Então, beijo para todos. Tchau, tchau. Oi.